Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu, professor Alexandre, aqui novamente com vocês para dar continuidade aos conteúdos desta matéria maravilhosa, né? Para a segunda série do ensino médio, né? Estamos trabalhando a filosofia política, né? Antes da gente seguir para a nossa aula, aqueles recadinhos de sempre, né? Não esqueçam de registrar sua presença realizando as atividades obrigatórias lá no Classroom, né? Pega seu caderno, pega seu material didático, acompanha a aula junto comigo e se pintar alguma dúvida, anote para depois retirar essa dúvida com o seu professor. Beleza? Vamos nessa aí então, galera. Nós estamos trabalhando, né, os contratualistas. Na aula passada nós trabalhamos o John Locke, né, e o conceito do contratualismo, tá? Na aula de hoje nós continuaremos a ver os contratualistas, só que especificamente falaremos de Thomas Hobbes, tá? Então, enquanto objetivos para a nossa aula, nós temos o seguinte ponto aqui, ó. Dois objetivos centrais, né? Primeiro, conceituar o estado de natureza e estado civil em Thomas Hobbes, tá? O estado da natureza e o estado civil, que a gente explicou um pouquinho o que era, né, na aula anterior, e compreender a relação entre Estado e o Leviatã. O Leviatã em Hobbes, né? O que é o Leviatã aí? A gente vai ver o que é hoje essa palavra aí, né? Essa coisa aí, o Leviatã, beleza? Antes aí da gente seguir para o Thomas Hobbes, como sempre, relembrando o que vimos na aula passada, tá? Tem aqui um exercício sobre o pensamento político do John Locke, tá? Então aqui é um exercício para a gente revisar o John Locke aí, né? Qual a relação entre estado de natureza e estado civil em John Locke? Estado de natureza, como a humanidade era, quais os princípios guiavam a humanidade antes da sociedade, ou seja, antes do Estado, antes das leis, etc. E como a sociedade passou a ser depois, por um contrato social, né, o Estado civil, tá? Qual era a diferença entre esses dois estados aí na filosofia do John Locke? Dá uma revisada, responde aí e depois volta para corrigir.
Voltando aqui então, pessoal, né, revisando, retomando, né, o que nós vimos na aula anterior do John Locke, né? Então, qual a relação entre Estado, natureza e Estado civil no pensamento do Locke? Olha só os pontos principais que nós temos aí, ó. O justnaturalismo, né? John Locke vai defender que nós temos direitos naturais. Por natureza, apenas por existir nesse mundo, a humanidade, os seres humanos têm direito à vida, à propriedade e à liberdade, né? Propriedade que para John Locke seria legitimada pelo uso, pelo trabalho, portanto, né? E outro ponto ali, o Estado, né? O que deveria ser o papel do Estado? Ora, o papel do Estado deve ser proteger esses direitos que nós já temos por natureza, né? Então, o Estado representa os interesses dos indivíduos, né? Eu enquanto indivíduo desejo permanecer com a minha vida, ter minha liberdade, ter minha propriedade. O Estado deve proteger esses direitos individuais. Esses são os princípios do liberalismo político que a gente encontrou na filosofia do John Locke, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um outro pensador que pensa um pouquinho diferente do John Locke, se não bem diferente do que o John Locke vai dizer, tá? Na aula de hoje, trabalharemos o Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes, que historicamente, na linha do tempo da filosofia, né, ele está um pouquinho antes do John Locke, né, ele veio um pouquinho antes do John Locke, só que ele também foi um contratualista, tá? Então, um dos mais importantes filósofos da filosofia política. O Thomas Hobbes, ele vai ter um contexto histórico, né? O contexto histórico que estava inserido vai influenciar bastante aquilo que ele vai dizer em sua filosofia. E que é o contexto que o John Locke viu? Um contexto de desgraça, um contexto de guerra, um contexto de conflito, né? Então ele vai ter uma visão pessimista mesmo da humanidade, tá? Então diferente do que o Locke vai dizer. Ó, influenciado pelo contexto da reforma anglicana, né, que foi justamente aquela reforma do Henrique VIII, né, que desvinculou a Inglaterra da Igreja Católica, criou sua própria igreja. Com isso, teve um conflito religioso, né? A gente vai ter a Guerra dos 30 Anos, que é justamente a guerra entre os protestantes, os reinos protestantes e os reinos católicos. A gente vai ter a Guerra Civil Inglesa, quando nós temos a instauração do parlamentarismo inglês, né, você vai ter um conflito entre pessoas que acreditavam que o poder deveria se manter no absolutismo, ou seja, na monarquia, na nobreza, e outras pessoas que vão dizer que o poder político deve permanecer no parlamento, né? Então, o Hobbes vai ter essa visão pessimista do ser humano, tá? A natureza humana, o ser humano por natureza é destrutivo para Thomas Hobbes, tá? Isso que a gente vai ver na sequência aí. Ele vai ser influenciado também pela física, olha só vocês, né? A física do Galileu, que era justamente aquela visão mecanicista do mundo, né? O mundo funciona como uma máquina, né? Então não tem nada de místico por trás, né? Então justamente ele vai interpretar o mundo com razão, né? Realiza críticas ao Aristóteles, né? Por quê? Porque para Aristóteles, por natureza, nós somos um animal político, né? A sociedade, as cidades é uma coisa natural do ser humano, né? Para Aristóteles. Já o Hobbes vai dizer que o ser humano não possui um instinto natural de sociabilidade. Não somos sociais por natureza, não, tá? E por isso ele vai buscar um fundamento racional para explicar a política, né? A organização do Estado, beleza? Então o Hobbes escreve sua obra principal, uma grande obra da filosofia aí, né? Que é o Leviatã, né? O Leviatã tem a nossa capa, né? Icônica ali, né? Que se chama Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um governo eclesiástico e civil. Ou seja, ele está explicando justamente como deve operar o Estado, tá? Esse livro é dividido em duas partes. Uma em que ele fala do ser humano, do homem, ou seja, o estado de natureza, e outra do Estado de fato, que seria o Estado civil, o contrato social que a gente tem falado, tá? Agora, é bem bacana essa capa do livro, né, porque ela é bem representativa da filosofia do Hobbes. Então, vamos analisar juntos aqui, ó. A gente tem justamente enquanto um exercício para você, né? Eu vou colocar na tela para vocês, né, destacar essa parte da capa, né, do livro do Thomas Hobbes e, né, segundo que você olhar, analisar, o que a gente pode perceber ali dessa imagem, né? Analisando a imagem que ilustra a obra, o Leviatã, que conclusões
somos levados a ter sobre esse gigante que aparece na capa e que está vigiando a cidade? Dá uma olhada, uma pensada aí, faz suas anotações e depois volta aqui. Voltando aqui então, pessoal, você conseguiu analisar, observar, né, essa imagem aí que aparece na obra do Thomas Hobbes e ela ilustra, como eu coloquei muito bem, o que ele vai falar daqui em diante sobre a política, tá? Então vamos analisar alguns pontos, né, destacar alguns pontos importantes aí nessa figura, tá? Então eu coloquei ela em maior aqui, né, a imagem grande para vocês, para analisar o seguinte, né? Percebam que tem um gigante ali, né? E ele está vigiando, né? Observando uma cidade, né? Na parte inferior ali, a cidade bem pequenininha e o gigante ali poderoso, né? Vigiando ela, né? Então até mesmo, né? Dá uma impressão de estar controlando ela e ele está com uma coroa, né, na cabeça, na mão uma espada, na outra mão um cajado, né? A coroa, símbolo do poder, né? A espada, símbolo da força bruta, física, né? E o cajado, símbolo do poder religioso, tá? Então é justamente esse gigante deveria, né, ser a representação do Estado para o Thomas Hobbes, né? Se você prestar atenção, esse gigante ele é formado por pequenas pessoas, pequenos indivíduos ali, né? Ou seja, o Thomas Hobbes, né, ele vai apontar que o Estado ele deve deter o poder da força bruta, ele deve ter o controle religioso, só que ele não é justificado em Deus. Né? Ou seja, a legitimidade do Estado não está, né, em um rei ser o representante de Deus, não, mas está em um Estado ser a junção, né, um grande megazord, digamos assim, né, que é a junção ali de todos os indivíduos, né?
cada um individualmente, né, ajuda a formar esse gigante que nos vigia e nos controla, que é o Estado, tá? Então, diferente do John Locke, ele vai ter uma visão de um Estado que centraliza mais o poder, que vai ser mais absolutista mesmo, tá? Então, seguindo aí, né, o John Locke, o Thomas Hobbes, ele vai dizer ainda, né, não há poder na Terra que se compare a ele, né? Nada nessa terra se compara ao poder que o Estado detém, né? Por quê? Porque ele tem o legítimo uso da força bruta, né, para fazer valer a sua vontade, tá? Então, na sequência aí, né, antes de ter a formação desse gigante, nós estávamos no estado de natureza, tá? Que para o Thomas Hobbes, ele explica do seguinte ponto, ó. Nesse estado de natureza, a humanidade era igual, nós éramos iguais por natureza. Tá? Então, outro ponto importante, quando ele vai explicar, né, essa diferença do que era na Idade Média, né, de que o rei tinha mais poder, ele nasceu para ser rei, diferente, nós nascemos iguais, tá? Nós éramos iguais em nosso poder, em nossas, né, potencialidades, né, em querer algo e ir atrás para conseguir, tá? Disso, né, decorre uma competição. Sem Estado, sem lei, sem polícia, as pessoas eram iguais e elas competiam umas com as outras, né? E nessa competição umas com as outras, gera um instinto natural de desconfiança. As pessoas naturalmente desconfiam umas das outras, por quê? Porque como não tem nada que garante que uma coisa seja minha, né, outra pessoa pode vir tomar de mim, eu vou ficar sem. Então eu já fico, né, atento, né, com o olho bem aberto com os outros ali para proteger o que é meu. Tá? E era assim no estado da natureza. Então as causas da guerra, né? Isso gerava um estado de guerra, diz John Locke, entre as pessoas, essa desconfiança, né? A competição, a desconfiança e a glória. As pessoas são belicosas, né? Ou seja, elas guerreiam por natureza, né? Por desconfiarem umas das outras, ou então para obterem os louros, né? A glória a partir das conquistas, tá? Então a condição natural para Thomas Hobbes é todos contra todos, um estado de guerra generalizada, né? Inclusive ele vai dizer aquela famosa frase, né? O homem é o lobo do homem, né? Nós somos nossa própria presa e o nosso próprio predador, tá? Então, John Locke, o Thomas Hobbes explica do seguinte ponto, né? No estado da natureza, não tem lei, não tem Estado, não tem polícia, não tem nada que garante que algo seja realmente seu. Você está sozinho ali e dependendo das suas próprias potencialidades. Tá? Nisso você vai tentar sobreviver, vai tentar caçar ali alimento, né? Conseguir alimento. Quando você encontrava uma outra pessoa, um outro indivíduo, o sentimento que batia era de que o outro indivíduo pode ser uma ameaça a você. Ele nem fez nada, nem te olhou ainda, né? Mas você já parte do princípio que ele pode ser uma ameaça para você. Só nesse instinto, né, de desconfiança, isso já gerava ali um sentimento, né, do quê? De medo entre as pessoas. Medo, né, de que o outro venha e retire aquilo que é seu. E daí acontece o que nós chamamos de armadilha de Hobbes. Né? Armadilha de Hobbes. Por quê? Porque as pessoas, por serem movidas por esse medo de serem atacadas, quando as pessoas se encontravam, o que elas faziam? Antes de qualquer outra coisa, já atacavam primeiro. Com medo de ser atacado, as pessoas já atacavam primeiro para estarem na vantagem. Então, esse estado de guerra, né, em que tem aí em Thomas Hobbes, tá? Só você lembrar aí de algum filme que você já viu, alguma série, né, de zumbi, né, que tem um apocalipse zumbi ali, caiu o estado, não tem mais polícia, não tem mais lei, as pessoas estão por elas mesmas. Quando grupos de pessoas diferentes que estão competindo para sobreviver se encontram, como é que eles agem nesses filmes, nessas séries aí? Né? As pessoas já chegam se abraçando, se cumprimentando? Não, né? Já fica ali sempre com desconfiança um do outro, porque sabe que o outro pode ser uma ameaça, né? Inclusive, nesses filmes é muito comum já terem pessoas que, antes de mais nada, já atacam os outros ali por medo de serem atacados. Para Hobbes, essa seria a essência, né, do estado de natureza aí, do ser humano, né, em seu estado de natureza, tá? Então, Hobbes diz o seguinte: o direito de natureza é a liberdade que cada ser humano possui de usar o seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim,
para proteger a sua própria vida, a pessoa faria aquilo que ela quisesse, né? E sobretudo para Hobbes, né, competir, né, e guerrear com os outros, tá? Então, o estado de natureza para Hobbes, como era? Era um estado onde as pessoas eram solitários, as pessoas não confiavam umas nas outras. Então, não tinham como fazer, né, comunidades, grupos, né? Era um estado miserável. Por quê? Porque cada um dependia de si mesmo. Então, não tinha como as pessoas se ajudarem para, né, terem mais acesso a bens ou às condições melhores de vida, tá? Então, é um estado sórdido. As pessoas eram corrompidas. Era um estado brutal e a vida era curta, justamente, né? Então é assim que o Hobbes delimita o estado de natureza, uma guerra total, tá? Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem, né? O que Hobbes queria dizer com isso? Duas opções aí, ó. Letra A, que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, né, em conjunto ali, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a obtenção de alimento. Ou letra B, que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau, quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. Dê uma analisada aí nas alternativas, assinala uma delas aí, né, anota aí no seu caderno qual está correta e depois volta aqui para corrigir.
Estamos de novo aí, pessoal. Vamos dando continuidade à nossa aula sobre o Thomas Hobbes, né? E dentro desse exercício, né, que eu propus para vocês, né, a gente tinha ali que assinalar qual das alternativas está de acordo com o pensamento de Hobbes e a frase, né? O homem é o lobo do homem, né? A alternativa correta aqui, galera, vejam só vocês, alternativa B, tá? Por que a B? Porque a letra A fala ali que era um estado da natureza, só que as pessoas, assim como os lobos, se ajudavam na hora de conquistar alimento, né? Hobbes vai dizer que não, as pessoas justamente elas competiam umas com as outras e por competir elas não faziam alianças, né? Elas não se aliavam umas com as outras, então era uma vida mais solitária, tá? Por isso a alternativa certa, a alternativa B, né? A gente por natureza, o ser humano por natureza pode ser cruel, pode ser mal, digamos assim, né? No que nós hoje entendemos como mal, né? Por natureza devido a essa competição. Beleza. Era essa guerra generalizada, tá? Por que então, como então cessar essa guerra? Para Hobbes, para isso que deveria ser o Estado. Nós, né, aceitamos fazer parte do Estado justamente para, né, conseguir garantir a nossa própria existência, a nossa própria vida e fazer com que os outros não sejam uma ameaça para nós, tá? Formando assim esse contrato social. Vou explicar melhor essa ideia aí. O Estado civil para Hobbes. O Estado, como nós vimos, deve ser aquele gigante, aquele monstro, né, que ele chama de Leviatã, em referência, né, ao monstro marítimo presente lá na Bíblia, né, lá no livro de Jó, né, o Leviatã, tá? Só que diferente do que é descrito na Bíblia, esse monstro seria formado, né, pela própria humanidade, pelo conjunto das pessoas, tá? Então, o monstro Leviatã é o Estado. Hobbes define ele como um deus mortal, né? Não há poder na terra que se compare a ele, né? Então, o primeiro passo para se formar esse estado para Hobbes é a renúncia da liberdade original, né? Você, por natureza, é livre para fazer aquilo que bem entender, você é senhor de si mesmo, julga a sua ação como certo e como errado, tá? Só que Hobbes vai dizer, isso gerava aquele estado de guerra, de conflito. Então, o primeiro passo, renunciar a essa liberdade. Não é mais essa história de cada um faz o que quer, não vai dar certo isso aí, tá? Então, primeiro passo, você entrega a sua liberdade, né? Aliás, renuncia a sua liberdade e o segundo passo, transfere essa liberdade, tá? Esse governo de si mesmo, esse governo de si próprio para o soberano, tá? O soberano, quem é o soberano? O soberano é aquele que guia o gigante, né? Aquele que coordena, portanto, né, o Estado, que para o Thomas Hobbes poderia ser, tá, uma monarquia mesmo, um rei governando, né, e mandando em todo mundo ali, o poder absoluto na mão do rei, ou, vai dizer Hobbes, pode ser um conjunto de pessoas, né, de seres humanos, né? Pode ser um parlamentarismo, pode ser um só, pode ser alguns ou vários, tá? Só que Hobbes no final ainda vai dizer que, né, onde muita gente mexe ali, né, tem mais tendência ao poder se diluir e o conflito surgir. Então, quando o poder está centralizado em um só, é melhor, tá? Mas pode ser monarquia, pode ser o parlamentarismo, tá? Então, sobre o Estado, Hobbes diz o seguinte, ó, é esta a geração, a origem, né, do grande Leviatã, ao qual devemos nossa paz e defesa. Olha aí, ó, os princípios do Estado para Hobbes, garantir a paz e defesa, pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles no sentido da paz em seu próprio país, tá? Então, o objetivo essencial do Leviatã, do Estado para Hobbes, é garantir a segurança, manter a paz e, portanto, preservar a vida de seus indivíduos. Agora, olha que interessante. Como? Através do medo, através de inspirar o terror nas pessoas. É uma ideia de que as pessoas não vão mais competir umas com as outras, ou pelo menos não vão chegar a se agredir ou ser uma ameaça umas para as outras, por quê? Porque elas têm medo do Estado. Uma espécie de, né, o irmão mais velho ali, né, que bota medo nos menores, né, e justamente por esse medo desse poder do Estado, as pessoas não vão mais se agredir.
né? Então, mesmo que uma ideia, né, de que o Estado serve para justamente inspirar o terror, o medo, as pessoas devem cumprir a lei, não porque elas acham que cumprir a lei é certo. As pessoas devem cumprir a lei por quê? Porque se não cumprir, serão punidas pelo Estado. Tá? É justamente esse o princípio que o Hobbes está colocando aqui. Tá? Então, né, sobre essa ideia aí do Thomas Hobbes, para fechar a nossa aula de hoje, né, um último exercício aí para pensar nessa visão desse poder absoluto e desse medo que o Estado deve inspirar nas pessoas. Tá? A única maneira de instituir um poder comum capaz de defender as pessoas são das invasões dos estrangeiros e dos danos uns aos outros, ou seja, proteger as pessoas de um povo externo que venha invadir ou do dano que os próprios indivíduos podem causar entre si, tá? É conferir toda a sua força e poder a um homem, é uma monarquia aí, ó, ou uma assembleia de homens, parlamentarismo, que possa reduzir todas as suas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade, que é a vontade de manter lá, né, a segurança de todos, tá? Então, a partir dessa citação aí, qual a finalidade do Estado? Para que serve, portanto, o Leviatã, né, esse Estado absolutista proposto por Hobbes aí? Responde aí com suas palavras, depois volta para corrigir.
retornando à nossa aula aqui, pessoal, sobre esse exercício bem legal, né? Essa filosofia do Hobbes aí, né? Que é interessante a gente ver, mas esse estado que o Hobbes está explicando é meio complicado, esse absolutismo que ele diz, né? Mas por que deveria ser isso? Ele dá uma fundamentação racional para isso aqui, né? Isso aqui que é interessante a gente analisar, né? Então, qual que é a finalidade desse estado absolutista do Hobbes? Você poderia colocar com as suas palavras, eu coloquei aqui uma resposta que pode ser adequada também, tá? Aqui eu diz o seguinte, ó, Thomas Hobbes parte da vontade dos indivíduos. O indivíduo quer manter sua própria vida, né? Para a formação do Estado, né? Ou seja, o Estado é formado através do que o indivíduo quer. Só que através do indivíduo querer preservar a sua vida, ele o quê? Vai acatar, obedecer o que o Estado deseja, né? Então as pessoas almejam segurança. E na visão do filósofo, para alcançar tal segurança, devemos nos submeter a um poder centralizado e absoluto, tá? Que consiga guiar as pessoas no sentido de obter a paz e proteção, portanto garantir a segurança entre os indivíduos, tá? Beleza? Estamos então fechando nossa aula aqui, né? E os pontos principais que a gente analisou do Hobbes foram os seguintes, ó. Primeiro, o ser humano é medroso, é egoísta por natureza. Por quê? Porque eu só quero preservar meus interesses, a minha vida, né? E para isso deve existir o Estado para Hobbes, tá? O Estado absolutista, onde o Estado deve possuir o controle absoluto para manter a paz e a ordem dentro de determinado território. Fechamos aqui nossa aula sobre o Thomas Hobbes, portanto, fiquem bem.